Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Estou muito alegre, estou contente, estou feliz. Meu coração é gratidão e muito mais gratidão a este Deus. Eu tenho contemplado coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e fico feliz pelo que Ele tem feito na vida de outras pessoas também. Esse é o nosso pensamento como cristão, porque nós temos que nos alegrar também quando um irmão consegue uma vitória, consegue uma bênção, portas de igrejas abertas e o Senhor contemplando de outros lugares. Porque quando nós temos ministérios, às vezes a gente acha que Deus só pode fazer no nosso, e a gente esquece de ministrar ou até mesmo interceder por outras igrejas, por outros pastores, por outras vidas. Ele se faz presente neste lugar porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Eu quero agradecer a vida da pastora Vera, a vida do pastor José, por sempre me dar a oportunidade de estar nesse lugar trazendo a palavra do Senhor. Realmente, a irmã falando de Jeremias, eu sou sempre aquela achando que eu nunca estou pronta para trazer, porque eu sei o quanto é responsabilidade isso aqui. E o meu medo sempre é: Senhor, me conduza para que eu não fale besteira, para que eu não fale aquilo que é da minha carne, para que eu não fale aquilo que eu estou sendo vivida no momento, ou até às vezes a gente está passando por determinadas situações e quer trazer aquilo para a igreja que está aqui, mas o que está aqui tem que ser tratado primeiro, porque eu não posso misturar o que está aqui para trazer para a igreja o que está aqui. O que Ele coloca no meu coração tem que ser baseado no que está aqui, mesmo que o que está aqui é algo que eu esteja vivendo, mas que seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que a amada igreja abra sua Bíblia em João 8. Vou ler do versículo 1 até o 11. Engraçado que quando a pastora me chamou, eu tremi e falei: meu Deus do céu, a gente está em reinauguração na igreja. E eu falei: meu pai, mas é dia de Santa Ceia, o que eu vou levar para aquele povo, o que eu vou falar? E aí no mesmo dia chegamos em casa, eu estava colocando minha filha para dormir, e aí eu fechei o olho assim e pensei: o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou falar? Deus me trouxe essa passagem, por incrível que pareça. Eu fechei o olho e lembrei de um trecho. João 8, do 1 ao 11. A minha Bíblia é NVI, então se os irmãos quiserem acompanhar aqui no telão, não tem problema. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguns de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviam foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu não sei nem porque que eu faço esboço. Diante de Deus, eu fui dormir quase 3 horas da manhã, pastora. Mas eu vou sentar aqui. Eu fiquei lá na salinha do bonito ali do pastor. Ele considera a salinha do pastor. E fiquei lá escrevendo. Aí quando eu chego aqui, eu não consigo abrir esboço. Parece que é um negócio inexplicável. Mas amém, não tem problema. O importante é Deus conduzir. Irmãos, como eu disse, eu me peguei pensando o que eu viria trazer nesta manhã, dia de Santa Ceia. Porque eu sempre considero a Santa Ceia, eu lembro todos os dias que Jesus morreu por nós.
E nós não podemos esquecer isso e só se lembrar em dias de Santa Ceia. Mas como ela é representada para nos fazer relembrar o sacrifício vivo que Ele fez por nós, mesmo sem merecermos. E aí eu fechei o meu olho e Deus me trouxe essa passagem. Jesus estava ali ensinando no templo. E aí foi pega a mulher de adultério. E aí os fariseus trouxeram aquela mulher, porque nós sabemos que naquela época, pela lei de Moisés, toda mulher pega em adultério, ela teria que ser apedrejada e morrer. Mas existiam intenções maldosas ali dos fariseus. Óbvio que eles, sendo doutores da lei, eles sabiam o que eles deveriam fazer com aquela mulher. Eles não precisavam nem do conselho, muito menos do que Jesus diria ou pensaria sobre aquilo. Porém, como eles acreditavam e tinham a concepção de que ele era um falso Messias, que ele era um herege, que ele não era um verdadeiro Deus ali, eles simplesmente pensam: vamos levar esta mulher até Jesus, porque dependendo do que ele disser, tudo aquilo que for contra aquilo que nós acreditamos perante a lei de Moisés e a religião deles, nós temos uma razão para mandar prendê-lo. Então a preocupação deles não era só a mulher que estava pega em adultério e acusá-la perante a todos e apedrejá-la. A maior preocupação deles era a resposta de Jesus. É como diz a palavra, uma armadilha para ele, para que desta maneira ele pudesse finalmente ser preso, porque era tudo o que eles queriam naquele momento, e era tudo o que eles vinham planejando até que Jesus realmente fosse crucificado. Jesus é tão sábio. Ele está ali numa calmaria, escrevendo no chão, e ele chega aquele povo, acredito eu que aquela multidão toda em volta daquela mulher que foi pega em adultério. E aí eles dizem, né? Mestre, esta mulher foi pega em adultério, e tu o que dizes? E aí ele responde, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, eu consigo imaginar meio que a cena assim, a cara de todos. Fariseus, os mestres das leis, os religiosos, os que se diziam saber tudo, os que realmente confiavam em Deus, que são santos, que não tem pecado, uma hipocrisia total. Consegue imaginar a cena de Jesus dizendo na sua cara assim: quem não tem pecado, primeiro tira a primeira pedra aí. E todos, até mesmo os fariseus, com a pedra ali na mão, olhar para aquela cena e situação e falar assim: eu tenho que jogar no chão. Porque por um momento Jesus fizeram eles ter reflexão. Fizeram eles por um momento, mesmo que eles não fossem pessoas misericordiosas ali, os fariseus, ter misericórdia daquela mulher. Ou enxergar misericórdia. Porque eles eram tão religiosos, tão donos de si, tão cheios da certeza, tão santos. Santos, santos, santos. Eles não tinham pecado. Eles eram perfeitos na visão deles, a ponto de largar aquela pedra no chão e dizer: eu não posso tacar pedra nesta mulher. Porque Jesus sabia o que cada um ali fazia. Ele sabe o que cada um de nós fazemos, na presença dele e fora da presença dele, dentro da igreja e fora da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Ele sabe quem somos nós. E às vezes, quantas vezes nós nos levantamos, às vezes, irmãos, falhos e pecadores que somos, e olhamos com os nossos olhares de condenação para uma determinada situação, para uma determinada vida, para determinada pessoa, e esquecendo de olhar para nós e dizer: quem sou eu para falar alguma coisa para ela? Quem sou eu para falar alguma coisa para ele? Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos quem nós éramos no mundo. Nós sabemos a podridão que nós éramos no mundo. E mesmo assim, nós precisamos nos converter todo santo dia e santificar o nosso coração. Porque se nós não fizermos isso, nós não entraremos no reino do céu. Aquela mulher estava sendo exposta. E quantas vezes nós somos expostos? Porque as pessoas têm a intenção de nos ferir, têm a intenção de nos magoar. As pessoas vão lá, apontam o dedo para você, mas ela esquece de olhar para o próprio umbigo. Ela esquece que às vezes dentro da casa dela, ela faz coisas que nem você imagina, porque você não convive, mas ele está vendo. E ela vem com um dedo de acusação, com uma pedra de acusação sobre a sua vida,
e esquece quem ela é. E aí essa passagem, Jesus te faz refletir assim: quem tem sido você? Está tirando pedra? Em vez de tirar a pedra, tira ela da sua mão. Tira esse cisco do seu olho. Para de achar que você é santarrão. Para de achar que você não tem pecado, porque nós já pecamos quando dizemos que não temos. Para de achar que você tem que ser religioso. Nós temos que ser cristãos, não religioso. Eu não estou aqui para julgar, nem ele veio para julgar, porque o julgamento pertence a Deus. Ele veio para salvar. Ele veio para os pecadores, ele não veio para os santos. Eu vejo tantas pessoas querendo enfiar Jesus na goela dos outros, e esquecendo, e se achando de religiosa, de perfeita. E ela esquece, ela ou ele esquece, que ele não veio para os santos. Ele veio para os pecadores, para os doentes. Ele andou com os doentes, ele andou com os pecadores. E eu não consigo entender a mentalidade das pessoas hoje em dia, de achar que ela tem autoridade para te expor. Porque é diferente se você sendo pastor ou pastor, ela pegar o microfone e isso. Eu deixei de ser crente há muito tempo. Você está fazendo o papel de Deus na terra, e isso não nos cabe. Se você sabe, em vez de você atirar a pedra, jogue a sua pedra no chão, estenda a sua mão, chame o irmão, chame a irmã, senta com ela, tenta entender por que ela caiu no pecado, tenta entender por que ela deu brecha para o diabo trabalhar. Tenta entender o que ela tem passado, porque às vezes está do seu lado e você não sabe nem o que ela tem vivido. Você não se preocupa nem em saber o que está acontecendo dentro do lar. Você não se preocupa em saber como está sendo a vida espiritual dela. Porque muitas igrejas aí, principalmente as grandes, as lotadas, as cheias, muitos de seus pastores às vezes não sabem nem quem é o membro que está sentado lá atrás, não sabe nem o nome dele, não sabe nem o que está acontecendo com ele. Ele não tem noção do que pode estar acontecendo na vida daquele que se assenta no último banco da cadeira da igreja e diz: hoje eu sento aqui, pai, se tu não falar comigo eu saio daqui e não volto mais. Quantos estão fazendo isso hoje em dia? Essa mulher sendo exposta, ela caiu no adultério, traiu o esposo, não sabemos o motivo nem o porquê. E se nós trazemos para nossos dias de hoje, quantas pessoas, infelizmente, no meio cristão, acaba acontecendo isso? Pastores, pastoras, diáconos, missionárias, obreiros, membros. Nós não sabemos, irmãos, porque entre quatro paredes, dentro de uma casa, só quem sabe a vida de um casal é Deus, a não ser que ela exponha para os seus líderes, para as pessoas. Porque hoje em dia está tão difícil a gente abrir a nossa vida para alguém. Hoje em dia está tão difícil a gente poder confiar. Quantas pessoas às vezes você tem pastor, você tem pastora, quer falar, e aí infelizmente o seu pastor e a pastora não tem sabedoria e abre a sua vida para quem não deveria. Porque se eu chego no meu pastor e na minha pastora para contar algo que eu tenho vivido dentro do meu lar, que é tão sério, é porque eu estou precisando de ajuda, é porque eu preciso de conselho, é que eu preciso tratar o meu coração, eu preciso me libertar. Eu procuro entender assim: você foi chamado por Deus, Deus te deu ali uma ordenança, eu estou debaixo de uma liderança, então eu preciso confiar neles, porque eles são meus líderes espirituais. Às vezes você vai querer um abraço, um conselho, uma ajuda dentro da igreja, e você não vai ter. Você às vezes vai sair do ministério, 2, 3 vai te procurar, o resto não quer nem saber. Acontece, irmãos, eu sou prova viva disso. E o mais triste, quando é baseado de fofoca. Precisamos parar de ser crente da fofoca. Fofoca não nos pertence. Sabe, é aquele que a fofoca chega no teu ouvido e você trava ela ali e acaba com a graça do irmão e da irmã. Porque se você dá continuidade, você está começando a criar contenda. Você está começando a criar aquilo que o diabo quer. Conversa fiada para acabar com a vida espiritual do irmão e da irmã, para acabar com o casamento, para acabar com a vida espiritual dos seus pastores. Quantas pessoas falam mal da gente pelas nossas costas, irmãos? Mas eu tenho a concepção que aquilo que eu não escuto e não ouço, ele vê. Então eu entendo que quando ele afasta alguém de mim, tira de perto de mim, é porque ele tem contemplado coisas que eu não tenho visto e nem ouvido. Não entristeça o seu coração quando Deus afastar determinadas pessoas da sua vida. Quando Ele tirar determinadas pessoas do seu ministério, sim.
Porque tem pessoas que não vêm para ajudar. Tem pessoas que vêm apenas para criticar, para contender, para olhar com olhares maldosos. Ela não vem estender a mão, ela vem ser lobo no meio da igreja. Nós temos convivido com lobos dentro da igreja, e a palavra do Senhor nos ensina que eles têm que estar no nosso meio. E nós precisamos aprender com eles. Isso que é o mais difícil, porque você olha, você vê, você sabe o que está acontecendo, e a palavra te ensina que você tem que conviver com eles, porque nós aprendemos com eles, com os erros deles. Nós crescemos espiritualmente no meio deles. Mas não somos Deus na terra para julgar eles. O julgamento final cabe ao Senhor, não cabe a mim e a você. Nós precisamos deles, irmãos, para crescer. Por incrível que pareça, a gente precisa de peninas no nosso meio. Nós precisamos de lobo no nosso meio. Nós precisamos de joio no nosso meio para crescer espiritualmente, para crescer na obra, para crescer em casa, para crescer como esposa, como filha, como filho, como marido. Precisamos no trabalho. Precisamos de pessoas assim. Infelizmente tem pessoas que se deparam com a exposição, se deparam com a pedrada, e ela se decepciona, se frustra e não quer mais estar na presença do Senhor. Vivemos um tempo quanto está sendo difícil ganhar almas para Jesus. Por quê? Às vezes pelas nossas condutas, pelos nossos testemunhos de vida, quem nós estamos sendo, principalmente dentro das nossas casas. Porque às vezes eu sou, minha mãe não é, meu pai não é, meu marido não é, meu filho não é, irmão não é. Mas você vem aqui, adora, glorifica, ouve a palavra, e chega em casa, tu vira um monstro. Tu não tem sabedoria no falar, não tem sabedoria no olhar, não tem paz. Aí a pessoa olha para você e fala assim: fariseu, que hipocrisia, hein? Tu vai pro culto, senta lá, fica lá, chega aqui, e é isso aqui? Pra que eu vou pra igreja? Eu vou fazer o que lá? Você visse seu Deus por quê? Pra quê e para quê? Se você é como você é. Porque se a gente é moldado pelo Senhor, se nós somos modificados de caráter e de alma pelo Espírito Santo de Deus, e nós continuamos com uma conduta velha, carnal, quando você era do mundão, dentro da sua casa, vai se converter. Ainda há tempo. Não fique triste, irmão, quando nós dizemos vai se converter. Conversão quer dizer que você vai quebrar o seu coração, vai tratar com o Senhor aquilo que está entrando de ruim de novo dentro de você, vai descer para o oleiro te moldar, vai se santificar, porque a porta continua estreita, ela não alargou, ela não se diferenciou. A palavra, ela não vai mudar para te agradar, ela não vai mudar para acariciar o seu ego. Deus, Ele é Pai. Ele não vem para simplesmente achar que está vendo o seu pecado, você continua. Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Porque talvez se Ele não dissesse isso para ela, ela continuaria pecando. Ela acharia que pecar é normal. Ela acharia que ela não precisa ser modificada. Ela acharia que ela poderia continuar com a podridão dentro dela, permitindo que o diabo trabalhasse na vida dela. Então, entenda uma coisa: você pode cair, meu irmão. Você pode cair, minha irmã. Você pode, de alguma maneira, abrir brechas de tal forma que o diabo ele venha revirar a sua casa, a sua vida, a sua mente, sabe? Você mesmo se olhar e falar: não estou me reconhecendo. Mas existe um Deus, um Jesus que veio por nós, morreu por nós na cruz e disse assim: filha, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Nós ainda estamos em tempos, irmãos, de sermos diferentes, de fazer a diferença na terra, de modificar as nossas almas e o nosso coração. Nós estamos em tempo sim de liberar perdão. Nós estamos em tempo sim de, quando eu digo liberar perdão, você libera perdão, mas eu acredito e eu tenho certeza disso, que às vezes a gente libera perdão, mas você não vai conseguir mais ter aquela aproximação com a pessoa. Você não vai conseguir mais ser o que você era com ela. Mas se você liberou perdão de todo o seu coração, fique em paz. Porque às vezes a gente libera e a pessoa ela não quer liberar perdão para você. Ela continua ali com aquele mimizinho dela. Ela continua ali com aquele vitimismo dela. Ela continua ali achando que ela está certa e que você está errado 100% e acabou.
Mas nós precisamos ter a consciência que a partir do momento que você libera perdão no mundo espiritual, de todo o seu coração, porque Deus sonda o nosso coração e Ele vê se você está dizendo a verdade, Ele vê que você realmente liberou e que você não quer mais que aquilo seja uma sujeira dentro de você, a outra pessoa não quis, aí é problema dela e ela é Deus. A sua parte você fez. Se ela não quer papo com você, deixa ela seguir a vida. Porque se nós não entendemos que nós precisamos ser modificados na terra, mas não sermos hipócritas, sermos modificados e verdadeiros na presença do Senhor, com os nossos, com aqueles que nós servimos e até mesmo dentro, onde quer que Deus nos coloque. Precisamos ser verdadeiros e não agir de hipocrisia com as pessoas, não agir de falsidade com as pessoas, porque você é uma coisa na frente de fulano e nas costas você está me enfiando a faca. Então assim, eu não sei, eu não estou vendo, mas Ele continua vendo. As pessoas estão esquecendo que existe um soberano lá no trono, assentado sobre a glória, olhando todos os nossos atos aqui na terra, contemplando o que nós temos feito. Eu costumo dizer e gosto de dizer isso: o meu maior medo e tudo que eu não quero ouvir é quando eu chegar naquele dia e Jesus, Deus, dizer para mim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então o que Ele está querendo dizer é: não adianta você achar que você vai chegar aqui, que você vai se assentar, vai ouvir a palavra, vai louvar, vai levantar as suas mãos, vai se vestir de uma capa, de uma máscara de cristão, que você não está sendo verdadeiro. E quando você passa pelas portas, você não é verdadeiramente o que você deveria ser, que é o que Deus requer de você. Aí você chega dentro da sua casa, você se modifica, aí você esquece que Ele está vendo, porque sua pastora pode não ver, o seu pastor pode não ver, o seu irmão do lado pode não ver, mas Ele continua vendo e contemplando. Ele continua vendo nossos atos e ações na terra. Então neste dia, quando você estiver lá e Ele olhar para você e dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, não se surpreenda, porque você fez consciente aqui na terra cada ato seu. Nós não estamos iludidos, irmãos, porque nós somos conhecedores da palavra, não somos mais ímpios, não somos mais leigos. Nós lemos isso aqui. Você coloca a cara no pó, você pede direção de Deus. Então quando você toma uma atitude sem a direção dele, é você e Ele, é você que está colocando a mão e tirou a mão dele. Não culpe Ele por algo que você colocou a sua mão. Então neste dia: Senhor, eu salvei, eu curei, eu ganhei, eu perdi, seja lá o que for, você agiu de hipocrisia. É isso que Ele está querendo dizer. Você fez, mas o seu coração não era verdadeiro comigo. Você fez por fazer, fez por status, fez para se aparecer, fez para mostrar que você queria ser melhor que fulano, cicrano e deltrano. É por isso que você fez. Você não fez para mim. Você não fez para mim nem por mim. Você fez para você, para alimentar o seu ego. É isso, irmãos, que nós temos que ser diferentes. Tire a pedra da sua mão. Para de querer ser uma mente acusadora. Eu sei que tem coisas, irmão, que a gente olha e a gente fica indignado. Mas não cabe a nós sermos julgadores na terra. Senta com essa pessoa, ouça ela, nem que seja por 5 minutos, e você vai entender o porquê ela se permitiu num ato errado. Mas irmã, você fez, mas a palavra do Senhor, ela diz isso aqui, O Jesus, Ele ama pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele não está dizendo para você que Ele ama o pecado e ama o pecador. Ama o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele não ama os dois. É isso que Ele está nos dizendo. Nós precisamos, irmãos, começar a ter cuidado de quem nós temos sido como cristão e o que nós temos feito com o nosso coração. Porque eu tenho dito para o meu esposo: em tudo eu tenho guardado o meu coração. Porque se eu não guardar no meu coração, igreja, cada coisa que a gente fica sabendo é de entristecer a alma. E aí às vezes você não tem força nem de levantar da cama, você não quer fazer mais nada, você não quer servir. Você não quer, se você adorava, você não adora. Se você louvava, você não louva. Se você pregava, você não quer pregar mais. Precisamos parar de nos basear nos homens. Precisamos parar de depositar a nossa fé e confiança no homem. A nossa fé e confiança continua em Deus. Ele veio por nós. Ninguém aqui morreria por ninguém nesse exato momento. Ninguém aqui levaria chicotada por ninguém aqui nesse exato momento. Ninguém aqui colocaria uma coroa de espinho na cabeça nesse exato momento. Ninguém, irmãos. O máximo que nós faríamos, quem é mãe e quem é pai aqui, daria nossas vidas pelos nossos filhos. Mas você não daria a sua vida pelo teu irmão.
não daria. Aquele que fala que daria está mentindo, não daria. Porque tem gente que você vai olhar e fala assim: eu vou morrer por causa disso aí, você está ficando doido? Não merece não. Imagina, vou não, minha irmã. Mas Jesus, ele não olhou assim. Ele foi lá e morreu com aquele irmão que vale tudo e aquele que não vale nada, com aquele que tem um caráter bom e aquele que tem um caráter sujo. Tanto que tinha 2 ladrões do lado dele na cruz. Olha só como que são as coisas. Ele poderia estar sozinho naquela cruz, sem ninguém do lado dele. Tinha 2 ladrões do lado dele na cruz. E mesmo assim ele diz: ainda hoje tu entrarás comigo no reino dos céus. Para ladrão. Se ele disse isso para ladrão, quem sou eu? Olha o coração desse homem, desse ser que é Jesus. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês. Que nós sejamos não acusadores e apedrejadores, mas que nós tenhamos um olhar de Jesus, que nós tenhamos um pensamento dele. Eu assisti uma vez um filme, não lembro o nome, mas o homem dizia assim, o rapaz ficava nervoso com determinada situação e ele diria assim: como que você acha que Jesus reagiria agora? Como que você acha que ele falaria agora? Como ele reagiria agora? Eu acho que, eu não lembro, eu sou péssima para gravar nome de filme, uma coisa assim. O que Jesus faria? Então assim, quando o seu eu gritar dentro de você, sente, reflita, olhe para aquela situação e diga assim: Senhor, o que o Senhor faria agora? O que seria? Qual seria a sua palavra? Qual seria o seu movimento de ação? Me ensina a ser como o Senhor. Me ensina a olhar como o Senhor olharia. E me ensina a falar como o Senhor falaria. Me ensina a conduzir vidas. Me ensina a resgatar vidas. Me ensina, Senhor, a ganhar almas. Me ensina. Porque eu não quero ser acusadora. Eu quero ser ajudadora. Porque a acusação e o julgamento eu deixo para o Senhor. Aqui na terra eu quero apenas tentar ser como o Senhor foi. Que nós sejamos assim. Precisamos fazer a diferença no reino, irmãos. A gente não foi chamado para ser igual. A gente foi chamado para ser diferente. É por isso que tem muito levante. É por isso que tem muita gente que vem afrontar. É por isso que tem muita gente te acusando. É por isso que tem diabo levantando quem ele quer, quando você menos espera, para te ferir. Entenda isso. Pessoas que ele levanta para te ferir, é porque ele precisa que você amadureça, cresça espiritualmente. Vai doer, pode doer, chore, se quebranta na presença dele. Põe para fora a dor do seu coração. Quando você levantar, você vai ver que você é outro. E ele vai te ensinar a conduzir aquilo que tem te afrontado diferente. E aquele que está sendo usado para te afrontar vai te olhar e vai dizer assim: estou perdendo meu tempo com ela, porque não adianta, porque ela não perde a linha. Eu tenho aprendido isso, porque eu tenho vivido situações dentro do nosso ministério, a qual eu sempre tenho dito para o meu marido: estamos vivendo um algo novo. E às vezes, para viver um algo novo, Deus, ele afasta aqueles que não estão na mesma visão que você, para você contemplar aquilo que ele quer fazer. E quando ele afasta, irmãos, quando ele tira alguém do ministério, não significa que a pessoa nunca mais vai pisar dentro da igreja. Não, ele tira, porque é o que eu falei, ele tem contemplado e ouvido coisas que você não ouve e não vê. A pessoa vai parar em outro lugar. Porém, ele precisa trazer pessoas que vai ter a mesma visão que você, que esteja na mesma sede que você, na mesma vontade, que vai estar olhando para a cruz e não olhando para mim, que sou carnal e pecadora. Porque você se assentar aqui para ficar olhando meus pecados, os meus erros, os meus defeitos, é como eu disse, vai se converter. Você está no caminho errado. Você não está no caminho certo. Saia daqui hoje pedindo para Deus contemplar o seu coração. E se existe algo que precisa ser modificado aí dentro, peça para Ele que mude. Peça para Ele que limpe, purifique, se santifique, irmãos. A palavra do Senhor nos ensina: se santifique, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Isso é muito sério. As pessoas estão ficando com preguiça de servir o Senhor com pureza e com verdade e transparência. Eu sempre digo, a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Se você não quer fazer algo, não faça. Mas não faça um redemoinho para simplesmente criar situações para não fazer o que você não quer fazer, porque ninguém te obriga. Se você não quiser fazer, Deus levanta outro para fazer. Porque a obra dele não para, porque você resolveu sentar e ficar. Porque se a obra dele parasse, irmãos, tinha muita porta de igreja fechada. Muitas.
Então, que nós venhamos trabalhar com o Senhor com vontade. Que paramos de ser olhares de acusadores e sejamos diferentes para o reino. Você está ali para ajudar aquela vida. Você está ali para mostrar para ela que ela errou, ela pecou, ela fez algo diferenciado. Mas Deus ainda tem misericórdia. Ele pode perdoar. Você tem a oportunidade de entrar no reino dos céus. Ele é diferente. Ele não é igual eu que posso te acusar, não. Ele é diferente. É assim que nós temos que ser. Saia daqui hoje querendo modificar o teu coração. Saia daqui hoje tomando essa santa ceia na sua oração, mentalmente dizendo: Senhor, me purifica, me ajude a melhorar no que eu preciso melhorar. Muda a minha mente, muda os meus olhos, o meu ouvido, o meu falar, o meu coração. Porque um coração contrito, irmãos, um coração diferenciado agrada aos olhos do Senhor. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, saiam diferenciados. De verdade, irmãos, vamos mudar a nossa mente. Vamos ser diferentes para o reino. Porque Ele já está às portas e a gente não está mais em tempo para ficar brincando. A coisa está muito séria aí. E é tudo início do que vamos começar a viver. Se vocês acham que o que a gente está vivendo está ruim, vai ficar pior. Vai ficar, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que nós estamos vivendo o início das tribulações. Início. Imagine quando começar o meio e o fim. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Que as palmas louvem e glorifiquem ao Senhor. Pastora Vera, muito obrigada. Deus te abençoe. Pastor José, a todos os membros, obreiros desta igreja. Que Deus continue contemplando vocês. Que Deus continue ajudando este ministério. Que Ele continue trazendo vidas. Deus te abençoe, minha irmã, por ter se membrado neste lugar. Que você seja um canal de bênção, você e seu esposo. Continue ajudando, porque a obra precisa de pessoas para entender que o que é trabalhar para o Senhor, o que é fazer para o reino, porque Mateus 6,33 vai nos dizer que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai fazer. Não esteja aqui pelo homem, esteja aqui sempre por Ele. E quando algo acontecer, irmãos, não sejam omissos, procurem suas lideranças. Vocês sabem quem são os pastores de vocês. Tenham a responsabilidade de passar às vezes para eles aquilo que vocês às vezes guardam para vocês, e eles nem sempre têm a obrigação de saber, porque eles também são homens e mulheres carnais e precisam tanto quanto de oração quanto nós que nos assentamos aí. Amém? As palmas louvem e glorifiquem ao Senhor. Eu agradeço humildemente a minha